Bom, agora a gente vai ver o que é a potência elétrica, né? Quando nós temos um fluxo de elétrons passando por um condutor, né? Quando a corrente elétrica ela passa pelo fio, alguns elétrons, né? Eles acabam colidindo uns com os outros, né? Principalmente devido à resistência elétrica. Então eles colidem uns com os outros e isso acaba ocasionando uma dissipação, né, de energia térmica. Então, a gente chama essa dissipação, né, essa transferência de calor devido à colisão dos elétrons de efeito Joule. Tá? Em um nome mais prático, isso é a potência elétrica. Tá? Então, a potência, basicamente, ela serve para a gente definir mais uma característica do nosso circuito. Tá? A potência, né, ela pode ser escrita em função da tensão multiplicada pela corrente. Então a gente fala que potência é igual a V vezes I. O que acontece? A gente pode simplesmente modificar um desses termos aqui. Tá? E aí acontece que a gente vai escrever em função de uma outra variável. Por exemplo, a gente sabe que a tensão é resistência vezes corrente, a gente pode substituir aqui por resistência vezes corrente e chegar numa nova equação. Tá? Então, só para a gente entender aqui a estrutura, né? Dependendo do material do que é feito o fio, né, o condutor, isso pode fazer com que mais ou menos elétrons colidam, né, nesse fluxo. E aí essa colisão vai transferir, né, calor, energia térmica, para um outro meio, né? Então é comum a gente usar o computador ou usar algum aparelho e esse aparelho esquentar com o uso, por conta dessa dissipação da potência. Tá? Mas nem tudo é ruim. Né? Um chuveiro elétrico, por exemplo, ele utiliza o efeito Joule para conseguir esquentar a água para nós. Tá? Então a gente mede potência em watt, né? A unidade W, em homenagem ao James Watt. E aqui eu quero mostrar para vocês se nós vimos o triângulo da lei de Ohm, aqui vai o círculo do efeito Joule. Porque todas essas fórmulas aqui, elas servem para calcular a mesma coisa, né? Servem para calcular a potência, só que em função de outras variáveis. Tá? Então, quando eu falei agora há pouco que nós temos uma fórmula inicial, né? P, V vezes I. Só que a gente sabe da lei de Ohm que a tensão pode ser escrita como resistência vezes corrente. Então, se eu substituir aqui, ao invés de V, usar R vezes I, eu vou ficar com R vezes I vezes I. Então, eu chegaria nessa equação aqui. Tá? Então, esse círculo aqui vai mostrar para nós todo tipo de fórmula que a gente pode escrever em função da potência. Então, a potência que eu posso fazer? Eu posso escrever ela do jeito estrutural, V vezes I, que a gente viu, ou pode escrever R vezes I quadrado, que é essa dedução que nós fizemos de cabeça, ou eu posso escrever também em função V quadrado sobre R. Porque da lei de Ohm, a corrente ela é V sobre R. Então, V vezes V, V ao quadrado sobre R. Agora, os outros termos aqui desse círculo são deduções das fórmulas a partir da potência, né? Ou a fórmula estrutural que a gente já conhece, né? Que a gente viu na última aula, ou escrever em função da potência. Então não precisa decorar isso daqui. Basicamente, eu substituí uma variável por outra, e aí a gente consegue obter as informações. Tá? Vamos fazer dois exemplos aqui, na verdade, né? Qual é a potência dissipada em um circuito cuja tensão aplicada é de 110 volts e a corrente de circulação é de 5 amperes? Então, nós temos as duas informações que a gente precisa. Né? Se eu for calcular a potência, eu vou multiplicar por V vezes I. Nesse caso aqui, eu vou fazer 110 vezes 5, vou obter 550 watts. Temos um exemplo 2 aqui também. Tá?
Uma lâmpada tem potência de 60 watts quando ligada em 220. Se ela for ligada a 110 volts, a potência será de quantos watts? Tá? Então, esse é um exemplo onde nós temos aqui a potência, né? Temos a potência elétrica de 60 volts. Para uma tensão de operação de 220. O que eu tenho que determinar aqui? Eu posso determinar uma corrente, né? A corrente vai ser o P sobre o V, né? Partindo daquela nossa primeira equação. Então, eu vou dividir 60 por 220, e isso vai dar 0,273 ampere. Uma vez que eu descobri a corrente, nós podemos agora fazer o mesmo cálculo, né? Calcular a potência, agora em função das novas variáveis. Então, eu vou multiplicar aqui 110 por 0,273, e isso vai dar, né, aproximadamente 30 watts. Então, vejam que a potência ela caiu pela metade.